Marcos Castilho observava sua mãe, Helena, estudar o cardápio do restaurante com uma expressão de intensa concentração que ele reconhecia como uma mistura de expectativa culinária e ansiedade social que sempre acompanhava suas visitas a estabelecimentos elegantes, onde sua surdez congênita inevitavelmente criava momentos constrangedores quando garçons impacientes ou condescendentes tentavam anotar pedidos, sem compreender que ele precisava de comunicação visual, e não auditiva, para participar plenamente de uma experiência gastronômica que deveria ser prazerosa, mas que frequentemente se tornava um doloroso lembrete das barreiras que a sociedade criou por não conseguir acomodar a diversidade funcional de maneiras que permitissem que surdos transitassem pelos espaços públicos com dignidade comparável àquela que pessoas ouvintes consideravam natural, sem sequer pensar no privilégio da comunicação sem esforço. Mãe, você tem certeza de que quer ficar aqui? Marcos perguntou em língua mexicana de sinais, que havia sido sua primeira língua aprendida desde a infância, como filho ouvinte de pais surdos que priorizavam a transmissão de sua língua natural em detrimento da pressão social para primeiro lhe ensinar espanhol falado, o que a sociedade dominante esperava como um marcador de assimilação adequada às normas da maioria dos ouvintes. Por que podemos ir para outro lugar se você preferir um ambiente onde saiba que a equipe é treinada para si? Comunicar com você sem que você sinta que sua presença é um inconveniente ou um fardo para a eficiência operacional deles. Sua oferta de deixar o restaurante 5 estrelas no distrito financeiro da Cidade do México, onde havia reservado uma mesa para comemorar o 70º aniversário de Helena, refletia tanto sua compreensão íntima da fadiga emocional que ela sentia em espaços não projetados para pessoas surdas quanto sua própria frustração acumulada ao longo de 42 anos testemunhando discriminação rotineira, que sua mãe enfrentava com extraordinária dignidade, mas que ele sabia que causava uma dor psicológica que nenhuma quantidade de riqueza que ele havia acumulado como fundador de um império de tecnologia de 3 bilhões de dólares poderia pagar completamente por meio de reservas em restaurantes exclusivos ou qualquer outra forma de acesso privilegiado que o dinheiro comprava, mas não transformava atitudes sociais fundamentais sobre normalidade e valor. Não, vamos ficar, Helena assinou com uma determinação que Marcos admirava, mas também preocupava, porque ela sabia o custo emocional de insistir na participação plena em espaços que resistiam à acomodação das diferenças, em vez de simplesmente se refugiar em comunidades surdas onde a comunicação fluía naturalmente, sem negociações constantes sobre acessibilidade básica. Porque você trabalhou duro para ter sucesso e eu quero celebrar sua conquista no lugar de sua escolha, sem permitir que minha surdez limite onde podemos ir juntos, quando deveríamos estar aproveitando um momento especial no meu aniversário. Sua insistência em ficar transmitiu uma mensagem tanto sobre sua própria determinação em não deixar que a discriminação antecipada restringisse suas escolhas quanto sobre seu desejo de apoiar um filho cujo sucesso empresarial ela havia sacrificado muito para facilitar ao longo dos anos, quando recursos limitados a obrigaram a priorizar a educação dele em detrimento de suas próprias necessidades, enquanto trabalhava em vários empregos mal remunerados para sustentar uma família monoparental. Depois que seu marido, também surdo, morreu em um acidente industrial quando Marcos tinha apenas 8 anos. O restaurante La Perla Negra representava exatamente o tipo de estabelecimento de elite onde Marcos aprendeu a antecipar interações problemáticas entre funcionários não treinados em comunicação acessível e sua mãe, cuja presença desafiava suposições implícitas sobre os tipos de clientes pertencentes a espaços comercializados para executivos corporativos e turistas ricos que compartilhavam habilidades de comunicação verbal que permitiam transações perfeitas, sem ajustes, exigindo esforço adicional de funcionários treinados para eficiência em vez de inclusão como prioridade operacional. A garçonete que se aproximou da mesa deles vários minutos depois de terem sido acomodados pela recepcionista que havia processado a reserva sem fazer contato visual com Helena de maneiras que comunicavam sua invisibilidade social como acompanhante do cliente obviamente importante cujo terno de grife e relógio de luxo sinalizavam sua posição econômica como uma pessoa merecedora de atenção enquanto sua mãe idosa modestamente vestida mal era registrada como uma presença relevante que exigia reconhecimento como um cliente independente em vez de simplesmente um acessório de um homem que controlava os recursos financeiros da mesa.
Era uma jovem de 20 e poucos anos com cabelo escuro preso em um coque profissional e vestindo o uniforme preto que o restaurante exigia dos garçons, cujas apresentações visuais deveriam refletir a elegância do estabelecimento sem chamar atenção individual para as personalidades dos funcionários cujo trabalho era facilitar as experiências do cliente em vez de expressar autoidentidades que poderiam distrair da ilusão de serviço sem esforço que restaurantes de luxo comercializavam como parte da justificativa de preços premium. Boa tarde, bem-vindos ao La Perla Negra, começou a garçonete com um sorriso profissional direcionado principalmente a Marcos, de acordo com os padrões de gênero e classe que inconscientemente estruturavam as interações de serviço, onde homens bem vestidos eram considerados tomadores de decisões e pagadores, enquanto acompanhantes femininas ou mais velhas eram tratadas como dependentes, cujas preferências eram secundárias às opiniões de uma figura percebida como sênior na hierarquia da mesa. Meu nome é Sofia e terei o prazer de atendê-lo esta tarde. Posso começar oferecendo algo para beber enquanto você analisa nosso menu de... Sua apresentação de rotina foi interrompida quando ela fez contato visual com Helena e aparentemente notou algo em sua expressão ou linguagem corporal que comunicava que a comunicação oral convencional não seria eficaz para receber seu pedido de uma maneira que respeitasse sua autonomia como cliente com suas próprias preferências, que mereciam ser solicitadas diretamente, em vez de mediadas por um filho que pode ou não representar precisamente seus desejos gastronômicos. Com licença um momento, disse Sofia enquanto pausava sua apresentação padrão e reposicionava seu corpo para encarar Helena diretamente, em vez de principalmente Marcos, criando uma geometria de comunicação que sinalizava o reconhecimento de que a mesa incluía dois clientes independentes que mereciam igual atenção, em vez de uma configuração hierárquica onde um servia como porta-voz do outro. Você prefere se comunicar em linguagem de sinais? Perguntou Sofia enquanto sinalizava sua pergunta em um LSM fluente que imediatamente identificava alguém com proficiência nativa ou quase nativa na língua de sinais, o que era completamente inesperado em um contexto de restaurante de elite, onde a equipe raramente incluía indivíduos com conexões com a comunidade surda para fornecer motivação ou oportunidade de adquirir habilidades linguísticas não exigidas por descrições de cargos convencionais ou expectativas de atendimento ao cliente em estabelecimentos que pressupunham uma clientela ouvinte homogênea. A expressão no rosto de Helena transformou-se instantaneamente de uma resignação antecipada diante de uma interação difícil para uma surpresa encantada e um alívio emocional visível quando ela percebeu que esse servidor não apenas reconhecia sua surdez, mas também era capaz de se comunicar diretamente com ela em sua linguagem natural, sem a mediação de Mark ou a laboriosa negociação de compreensão por meio da escrita ou leitura labial, o que sempre deixava espaço para mal-entendidos e exigia paciência e esforço que muitos funcionários do serviço não estavam dispostos a fornecer quando as pressões de tempo e as expectativas de eficiência criavam incentivos para apressar as interações em vez de acomodá-las adequadamente. Sim, eu prefiro a língua de sinais, respondeu Helena com um sorriso que Marcos raramente via em ambientes públicos, onde sua surdez normalmente gerava respostas que variavam de desconforto à irritação, mas raramente incluíam competência comunicativa genuína que permitisse interações fluidas. É tão surpreendente e maravilhoso encontrar um sinalizador fluente em um restaurante sofisticado onde eu jamais imaginaria que a equipe teria tais habilidades linguísticas. Sua resposta expressou gratidão e espanto pelo encontro inesperado que transformou uma experiência gastronômica estressante em uma oportunidade de interação prazerosa que não exigiria o trabalho emocional constante de superar as barreiras de comunicação que ela enfrentava rotineiramente em espaços públicos projetados sem levar em consideração as necessidades das pessoas surdas. É uma honra para mim poder me comunicar com você no seu idioma, respondeu Sofia, sinalizando com uma elegância que revelava não apenas competência técnica, mas também uma compreensão cultural de protocolos apropriados para interação respeitosa com membros da comunidade surda, que valorizavam a comunicação direta em detrimento da mediação de terceiros, o que poderia distorcer intenções ou reduzir a autonomia de pessoas surdas por meio da dependência forçada de intérpretes ouvintes. E eu gostaria de anotar seu pedido diretamente,
Se você se sentir confortável comigo explicando nossas opções especiais de hoje e respondendo a quaisquer perguntas que você tenha sobre preparações de pratos ou ingredientes que possam afetar suas preferências alimentares pessoais. Sua oferta de serviço direto, sem presumir que Marcos serviria como intermediário, comunicou respeito fundamental pela agência de Helena como uma cliente independente, cujas decisões alimentares mereciam ser solicitadas sem filtros que pudessem comprometer sua capacidade de expressar plenamente suas preferências culinárias ou restrições alimentares. Marcos observou a interação entre sua mãe e Sofia com uma mistura de emoções que incluía alívio por a comemoração do aniversário não ser arruinada por encontros dolorosos com discriminação ou incompetência comunicativa. Curiosidade sobre como essa jovem garçonete havia adquirido uma fluência tão impressionante em LSM quando a maioria das pessoas ouvintes nunca aprendeu a língua de sinais, mesmo após exposição casual a pessoas surdas em ambientes públicos, e algo mais profundo que ele não conseguiu nomear imediatamente, mas que estava relacionado ao reconhecimento de que um simples gesto de comunicação competente e respeitosa na língua de sua mãe estava gerando um impacto emocional que excedia a importância prática imediata de facilitar pedidos de comida descomplicados. Sofia, desculpe interromper. Marcos interrompeu em espanhol falado depois de permitir que sua mãe e garçonete conversassem por vários minutos sobre as opções do menu com um nível de detalhes e sofisticação que refletia tanto a experiência culinária de Sofia quanto sua disposição em investir tempo para garantir que Helena entendesse completamente suas opções, em vez de apressar o processo para maximizar a eficiência do serviço de acordo com as métricas convencionais de produtividade de restaurantes. Mas preciso perguntar como você aprendeu a linguagem de sinais com tanta fluência quando é extremamente raro encontrar garçonetes em restaurantes desse calibre que tenham essas habilidades linguísticas especializadas. Sua pergunta combinava curiosidade genuína com o reconhecimento implícito de que a competência de Sofia representava algo excepcional que merecia ser explorado além da simples gratidão pelo excelente serviço que ela estava prestando à sua mãe durante seu jantar de aniversário. Minha irmã mais nova, Daniela, é surda, explicou Sofia enquanto continuava a usar a linguagem de sinais para que Helena pudesse continuar a conversa em vez de ser excluída pela mudança para a comunicação oral entre pessoas ouvintes, o que normalmente marginalizava os surdos durante interações em grupo, onde a maioria usava uma modalidade que não era acessível aos participantes surdos, e a língua de sinais é minha primeira língua, junto com o espanhol, porque meus pais decidiram que toda a nossa família aprenderia LSM quando Daniela nascesse, para que ela pudesse ser totalmente incluída na comunicação familiar desde a infância, em vez de forçá-la a se adaptar exclusivamente ao mundo dos ouvintes por meio da oralização, o que teria sido mais difícil para ela e limitado sua capacidade de desenvolver completamente a linguagem durante uma janela crítica de aquisição precoce da linguagem. Sua explicação da história da família forneceu contexto para entender não apenas sua fluência técnica em LSM, mas também sua aparente compreensão cultural dos valores e preferências de comunicação da comunidade surda, o que se refletiu em como ele estruturou suas interações com Helena, desde o reconhecimento inicial de sua surdez até sua decisão contínua de assinar enquanto falava, a fim de manter a acessibilidade bimodal que permitisse a participação total de todos na conversa, em vez de criar divisões entre aqueles que podiam e não podiam acessar informações compartilhadas oralmente. Isso é extraordinário, respondeu Marcos com um apreço que refletia tanto a gratidão pessoal pela experiência positiva que Sofia estava criando para sua mãe quanto um reconhecimento mais amplo de que a história que ela estava descrevendo representava um compromisso familiar com a inclusão que excedia as normas culturais mexicanas, onde crianças surdas eram frequentemente marginalizadas, mesmo dentro de suas próprias famílias, pela incapacidade dos parentes ouvintes de aprender a língua de sinais que facilitaria a comunicação fluente, porque, pela minha experiência como filho de pais surdos, sei que muitas famílias ouvintes com crianças surdas não fazem nenhum esforço para aprender a língua de sinais com competência, mas, em vez disso, esperam que a criança surda faça todo o trabalho de adaptação ao mundo ouvinte por meio de leitura labial ou dispositivos tecnológicos que nunca fornecem acesso comunicativo completo comparável ao que a língua de sinais permite quando usada fluentemente por todos os participantes da interação.
Seu comentário articulou uma crítica implícita ao capacitismo que caracterizou muitas respostas familiares à surdez, ao mesmo tempo em que validou a escolha da família de Sofia de priorizar o bilinguismo e a acessibilidade em detrimento da conformidade com as expectativas oralistas que dominavam a educação de surdos no México. Apesar das evidências de pesquisa sobre os benefícios das abordagens bilíngues que honravam as línguas de sinais como línguas legítimas em vez de tratá-las como meros substitutos inferiores para as línguas orais, que deveriam ser o objetivo final do desenvolvimento comunicativo. Foi exatamente isso que minha família entendeu depois de se conectar com a comunidade surda e aprender com adultos surdos sobre suas experiências com diferentes abordagens educacionais, confirmou Sofia, enquanto sua linguagem de sinais continuava paralela às palavras faladas, em um padrão de comunicação simultânea que exigia habilidades cognitivas sofisticadas, mas que ela executava sem esforço, refletindo anos de prática e um compromisso genuíno com a acessibilidade que ia além da polidez superficial para se tornar uma profunda competência comunicativa. E embora aprender LSM exigisse dedicação significativa de toda a família, os benefícios de poder se comunicar fluentemente e completamente com Daniela superaram em muito qualquer inconveniente em investir tempo na aquisição de uma segunda língua, abrindo um mundo totalmente novo de conexão cultural com a comunidade surda que enriqueceu nossas vidas de maneiras que nunca teríamos experimentado se tivéssemos seguido o caminho convencional de tentar fazer com que Daniela se conformasse exclusivamente às normas auditivas. Sua articulação dos benefícios bidirecionais do bilinguismo sinalizou uma compreensão sofisticada de que a inclusão autêntica enriqueceu grupos majoritários e minoritários, expandindo repertórios comunicativos e compreensões culturais que a homogeneidade jamais poderia proporcionar. Helena observava a troca entre seu filho e Sofia com uma expressão que Marcos identificou como uma mistura de gratidão emocional por ter sido incluída pelos constantes apontamentos de Sofia durante uma conversa que poderia facilmente ter excluído uma pessoa surda presente. Curiosidade sobre essa jovem mulher que representava um tipo de pessoa ouvinte que Helena raramente encontrava fora da comunidade profissional de surdos, onde intérpretes e educadores especializados constituíam a maioria das pessoas ouvintes com quem ela interagia significativamente, e algo que parecia reconhecimento de experiências compartilhadas ou compreensão mútua que transcendia as circunstâncias particulares desse encontro para tocar em algo mais fundamental sobre navegar nos mundos surdos e ouvintes que ambas as mulheres aparentemente entendiam de perspectivas diferentes, mas relacionadas. Sofia, posso lhe perguntar algo pessoal que vai além do contexto apropriado da interação cliente-garçom? Helena gesticulou com uma hesitação que refletia tanto a incerteza sobre a adequação de transformar a transação de serviço em uma conversa mais pessoal quanto um desejo evidente de se conectar mais profundamente com aquela jovem que havia impactado sua experiência emocional por meio de competência comunicativa e respeito que ela raramente experimentava. Porque raramente encontro ouvintes que sinalizam com seu nível de fluência e compreensão cultural que gostaria de saber mais sobre sua irmã e sua família, se isso não fosse uma imposição indevida de seu tempo, quando você obviamente tem outras mesas para servir durante um turno de trabalho movimentado. Seu pedido foi cuidadosamente elaborado para permitir que Sofia recusasse sem desconforto caso responsabilidades profissionais ou preferências pessoais tornassem uma conversa prolongada inadequada ou indesejável em um contexto em que seu relacionamento principal era definido pelos papéis de prestador de serviço e cliente, em vez de interação social entre iguais, o que a pergunta de Helena estava implicitamente propondo ao convidar ao compartilhamento de informações pessoais que excederiam a troca cortês típica de contextos comerciais. Eu adoraria conversar com vocês sobre minha família quando tiverem a oportunidade, respondeu Sofia com um carinho que demonstrava que a pergunta de Helena era bem-vinda, e não imposta. E, na verdade, se todos estiverem com pressa depois do almoço e se meu gerente me permitir fazer uma pausa quando o serviço terminar, ficarei honrada em me sentar com vocês brevemente para conversar mais detalhadamente sobre a comunidade surda e as conexões que compartilhamos por meio de nossas famílias e experiências, embora nossas posições específicas dentro dos mundos surdo e ouvinte sejam obviamente muito diferentes.
Sua contraproposta de conversa após concluir suas responsabilidades profissionais imediatas transformou o encontro de um momento de serviço excepcional em uma possibilidade de conexão mais profunda que todos os participantes pareciam valorizar por razões que iam além da transação comercial original que havia reunido essas três pessoas em um ambiente que ninguém havia previsto quando o dia começou, sem nenhuma indicação de que essa refeição de aniversário se desenvolveria em um encontro significativo que repercutiria emocionalmente para todos os envolvidos de maneiras que excedessem as circunstâncias imediatas. Marcos observou o desenvolvimento da conexão entre sua mãe e Sofia com sentimentos complexos que incluíam alegria ao ver Helena interagir com uma pessoa ouvinte que tratava sua surdez não como uma deficiência que exigia acomodação relutante, mas como uma diferença linguística e cultural merecedora de respeito comparável ao que seria concedido a falantes de qualquer outra língua minoritária. Curiosidade sobre quais convergências específicas de experiência estavam criando ressonância óbvia entre essas duas mulheres de gerações e circunstâncias econômicas muito diferentes, e algo mais pessoal que levou vários minutos para identificar como interesse na própria Sofia, que transcendia a gratidão por como ela estava tratando sua mãe para incluir atração por sua graça comunicativa, inteligência emocional aparente e comprometimento com valores sobre inclusão e respeito que ele compartilhava, mas raramente encontrava articulados de forma tão eficaz em pessoas de sua geração, cujas origens normalmente não incluíam exposição significativa a perspectivas de comunidades de deficientes que desafiavam as suposições capacitistas dominantes. A refeição que se seguiu foi uma das experiências gastronômicas mais prazerosas que Marcos já havia compartilhado com sua mãe em um restaurante sofisticado, porque a presença e a competência de Sofia transformaram um espaço potencialmente hostil ou indiferente à surdez em um ambiente onde Helena podia participar plenamente sem o esforço emocional constante de navegar pelas barreiras de comunicação ou negociar o entendimento básico que as pessoas ouvintes consideravam garantido como um direito automático em espaços públicos projetados para suas necessidades, sem levar em consideração a diversidade funcional que caracterizava populações da vida real que tentavam usar estabelecimentos comerciais supostamente abertos ao público em geral, mas que na prática operavam com suposições excludentes sobre as capacidades normativas dos clientes. A longa conversa que se desenvolveu após a refeição, quando Sofia se juntou a Marcos e Helena à mesa durante o intervalo de 30 minutos, revelou convergências de experiência e perspectiva que nenhum dos participantes havia previsto totalmente quando o encontro começou como uma interação rotineira de atendimento ao cliente. Minha irmã, Daniela, tem agora 22 anos e está concluindo seu bacharelado em design gráfico em uma universidade pública, onde enfrentou muitas barreiras de acessibilidade que não deveriam existir em uma instituição que supostamente está comprometida com a inclusão, mas que na prática faz muito pouco para garantir que alunos surdos tenham acesso igualitário à educação por meio do fornecimento de intérpretes competentes ou materiais acessíveis, compartilhou Sofia, encerrando uma história que claramente a frustrou por uma combinação de amor pela irmã e indignação com as injustiças sistêmicas que Daniela enfrentava diariamente. E embora ela seja incrivelmente resiliente e determinada, não deveria ser necessário heroísmo pessoal para concluir uma educação universitária, que deveria ser acessível por meio de um design institucional apropriado, em vez de depender de acomodações improvisadas que ela precisa negociar constantemente com professores e administradores que veem sua surdez como um problema individual que ela precisa resolver, em vez de uma responsabilidade institucional de fornecer ambientes de aprendizagem equitativos. Sua crítica ao capacitismo institucional repercutiu profundamente em Helena, que havia enfrentado barreiras semelhantes décadas antes, quando o acesso ao ensino superior para surdos no México era praticamente inexistente, exceto por programas especializados limitados que presumiam limitações intelectuais baseadas na surdez, em vez de reconhecer que as dificuldades enfrentadas pelos alunos surdos refletiam barreiras ambientais e comunicacionais, e não capacidades cognitivas reduzidas. Foi exatamente isso que vivenciei durante minha juventude, quando tentei acessar uma educação que me permitisse desenvolver meu potencial intelectual, compartilhou Helena,
Enquanto seus argumentos assumiam uma intensidade emocional que Marcos reconheceu como uma indicação de que ela estava recorrendo a memórias dolorosas de oportunidades perdidas e aspirações frustradas que moldaram sua trajetória de vida de maneiras que ela raramente discutia abertamente, porque a dor da injustiça acumulada era difícil de articular sem reacender sentimentos de perda sobre vidas que ela poderia ter vivido se a sociedade tivesse sido mais inclusiva durante sua juventude, em décadas em que as atitudes em relação à surdez eram ainda mais limitantes do que os padrões contemporâneos de discriminação que persistiam apesar das melhorias na conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência. Acabei abandonando a educação formal depois do ensino fundamental porque os professores não sabiam como me ensinar de forma eficaz e porque minha família não tinha recursos para opções educacionais especializadas que exigiriam a mudança para a cidade do México ou o pagamento de uma escola particular, algo que não podíamos pagar, continuou ela, com uma expressão que misturava tristeza pelas oportunidades perdidas e orgulho pela vida que havia construído, apesar das limitações impostas por barreiras educacionais que restringiram suas opções de maneiras que continuaram a afetar sua posição econômica e social décadas depois que as exclusões iniciais fecharam os caminhos para a mobilidade ascendente que a educação poderia ter facilitado. Marco já havia ouvido falar de elementos da história educacional de sua mãe anteriormente, mas nunca no nível de detalhes emocionais que compartilhava com Sofia, cuja presença aparentemente criava um espaço seguro para a vulnerabilidade que Helena raramente expressava com o filho, cuja vida privilegiada, fruto de seu próprio sucesso empresarial, criou um distanciamento experiencial que dificultou o compartilhamento pleno das frustrações com as injustiças que enfrentou sem sentir que estava diminuindo sua apreciação pelas oportunidades que ele lhe proporcionara por meio de sua generosidade financeira, que melhoraram suas circunstâncias materiais, mas não apagaram a dor da discriminação histórica ou atual que continuou a afetar sua experiência de mundo. Lamento profundamente que você tenha enfrentado essas barreiras, respondeu Sofia com uma empatia que parecia genuína, em vez de performática, e embora eu obviamente não possa mudar o passado ou compensar as oportunidades que foram injustamente negadas a você, espero que a presença de mais pessoas ouvintes como minha família, que estão aprendendo a língua de sinais e que estão comprometidas com a inclusão autêntica, em vez de serem condescendentes, acabe transformando a sociedade de maneiras que permitam que a geração da minha irmã sofra menos discriminação do que a dela enfrentou durante os anos em que as atitudes em relação à surdez eram ainda mais limitantes. Sua expressão de esperança em relação à mudança social futura foi temperada por um reconhecimento realista de que o progresso havia sido lento e que, mesmo com as melhorias na conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência, as pessoas surdas continuaram a enfrentar barreiras significativas na educação, no emprego e no acesso a serviços públicos, que refletiam o capacitismo persistente que décadas de ativismo haviam desafiado, mas não eliminado completamente. A diferença que vejo entre minha experiência e a da sua irmã, observou Helena, com um tom que combinava pessimismo sobre a velocidade da mudança social com apreciação pelas melhorias incrementais que ocorreram, é que pelo menos agora há mais reconhecimento da língua de sinais como uma língua legítima e mais esforços institucionais para fornecer acesso por meio de intérpretes e tecnologias que não existiam quando eu era jovem, embora a implementação de políticas de acessibilidade seja frequentemente inadequada e inconsistente, de maneiras que significam que as pessoas surdas ainda precisam lutar constantemente por direitos que deveriam ser automaticamente garantidos em uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Sua avaliação matizada do progresso parcial evitou tanto o cinismo completo sobre mudança social quanto o otimismo ingênuo sobre o estado atual da inclusão, que superestimava as melhorias e subestimava o trabalho contínuo necessário para alcançar a equidade genuína. Marcos ouvia a conversa entre sua mãe e Sofia com crescente apreciação pela profundidade de compreensão que Sofia demonstrava sobre as complexidades de lidar com o capacitismo institucional e social, que ia além da competência linguística para refletir uma consciência crítica sobre a política da deficiência, que ele normalmente associava a ativistas ou acadêmicos especializados, em vez de garçonetes trabalhando em restaurantes de elite, onde a exposição a análises sociais sofisticadas seria improvável.
exceto pelo fato de Sofia ter claramente desenvolvido perspectivas por meio da experiência vivida de apoiar sua irmã por meio de sistemas educacionais e sociais que não foram projetados para pessoas surdas, apesar da retórica oficial sobre inclusão e equidade. Sofia, confesso que estou impressionado não apenas com sua fluência na língua de sinais, mas também com sua compreensão obviamente sofisticada das barreiras sistêmicas que os surdos enfrentam, comentou Marcos, tentando articular o que distinguia suas respostas da polidez superficial demonstrada por muitas pessoas ouvintes que haviam aprendido um pouco de LSM sem desenvolver uma compreensão mais profunda das experiências dos surdos ou de seus compromissos com a justiça social que iam além da inclusão individual de familiares surdos. E gostaria de saber se você considerou usar suas habilidades e conhecimentos de maneiras que vão além de seu trabalho atual em hospitalidade para contribuir com esforços mais amplos para melhorar a acessibilidade e as oportunidades para a comunidade surda no México, onde as necessidades continuam a exceder drasticamente os recursos disponíveis. Sua pergunta foi, ao mesmo tempo, uma expressão de admiração por Sofia e um convite implícito para considerar as possibilidades que sua combinação de habilidades linguísticas e consciência social poderia possibilitar se ela tivesse acesso a recursos e plataformas que amplificassem seu impacto para além das interações individuais com clientes surdos ocasionais de restaurantes. Sinceramente, pensei nisso, mas minhas opções são limitadas pelas realidades econômicas de precisar trabalhar em tempo integral para me sustentar e, ao mesmo tempo, contribuir financeiramente para a educação de Daniela, cujas bolsas cobrem apenas uma parte de suas despesas universitárias. Respondeu Sofia com um pragmatismo que reconhecia as tensões entre as aspirações de serviço social e as necessidades de sobrevivência econômica que caracterizavam a vida de muitas pessoas da classe trabalhadora cujo compromisso com a justiça social era limitado por responsabilidades familiares e limitações materiais. E embora o trabalho em restaurantes não seja minha paixão, nem utilize plenamente minhas habilidades em língua de sinais da maneira mais impactante, as gorjetas são significativamente melhores do que o que eu ganharia em muitos cargos no setor sem fins lucrativos, onde o trabalho de inclusão de pessoas com deficiência normalmente ocorre, mas onde a remuneração raramente é suficiente para sustentar uma única pessoa, muito menos para sustentar uma família. Sua explicação sobre as restrições estruturais que norteavam seu trabalho atual forneceu contexto para a compreensão de que as escolhas sobre como empregar habilidades não eram simplesmente questões de preferência pessoal, mas eram moldadas pela economia política do trabalho de justiça social, que normalmente pagava mal, mas esperava dedicação que pressupunha independência econômica ou privilégio que permitia trabalhar por salários insuportáveis em nome do comprometimento com causas. Marcos processou o comentário de Sofia com uma compreensão crescente de que a convergência inesperada daquela tarde representava não apenas um momento agradável de serviço excepcional, mas também uma oportunidade potencial para utilizar seus próprios recursos de maneiras que pudessem facilitar as contribuições de Sofia para o trabalho de acessibilidade que claramente importava para ela, mas que as barreiras econômicas dificultavam a busca por meio dos canais convencionais de emprego no setor social, onde a missão raramente estava alinhada a uma remuneração adequada. Sofia, o que você acha de discutirmos a possibilidade de trabalharmos juntos em um projeto que utilizasse suas habilidades e conhecimentos de forma a proporcionar uma remuneração comparável à que você ganha atualmente, ao mesmo tempo em que lhe permitisse contribuir mais diretamente para melhorar a acessibilidade da comunidade surda? Propôs ele, com uma ideia se formando em sua mente sobre como seus recursos financeiros e conexões comerciais poderiam ser combinados com a experiência e a compreensão cultural de Sofia para criar uma iniciativa que beneficiaria não apenas sua mãe e irmã, mas também toda a comunidade de surdos que enfrentam barreiras semelhantes. Especificamente, tenho considerado a criação de uma fundação focada em melhorar o acesso digital e o emprego para pessoas com deficiência, e eu precisaria de alguém com seu perfil único de proficiência linguística e compreensão social para ajudar a elaborar programas que realmente atendam às necessidades da comunidade, em vez de impor soluções que pessoas com deficiência ou sem deficiência imaginam que seriam úteis sem uma consulta genuína com os mais afetados pelas barreiras que estamos tentando abordar.
Sua proposta surgiu espontaneamente do reconhecimento de que a reunião desta tarde havia revelado uma oportunidade de colaboração que poderia multiplicar o impacto de seus recursos financeiros, combinando-os com conhecimento experimental e cultural que ele não possuía, apesar de ser filho de mãe surda, porque seus próprios privilégios como um homem ouvinte com riqueza extraordinária criaram uma distância experiencial das realidades cotidianas de discriminação que os surdos da classe trabalhadora enfrentavam rotineiramente sem os recursos para mitigar completamente os efeitos do capacitismo institucional por meio da compra de acomodações privadas ou acesso a redes de elite que sua posição lhe proporcionava, mas que a maioria da comunidade surda não conseguia acessar, independentemente de suas habilidades ou aspirações pessoais. Isso parece incrível, mas também um pouco avassalador, respondeu Sofia com uma mistura de entusiasmo e apreensão, visível em sua expressão facial e no momento em que apontou, revelando um processamento emocional complexo em torno de uma proposta que representava uma oportunidade extraordinária, mas também envolvia responsabilidades e mudanças de vida que exigiriam consideração cuidadosa antes de um compromisso definitivo. Porque, embora eu esteja obviamente interessada em contribuir para o trabalho de acessibilidade de maneiras mais substanciais do que minhas interações atuais com clientes surdos ocasionais, também preciso garantir que qualquer transição de emprego não comprometa minha capacidade de manter minhas responsabilidades financeiras com minha família ou a estabilidade econômica que construí cuidadosamente ao longo de anos trabalhando no setor de hospitalidade. Sua articulação de preocupações práticas refletia uma maturidade em equilibrar idealismo e realismo, o que Marcos admirava porque reconhecia que mudanças de carreira motivadas puramente pela paixão, sem consideração pelas consequências materiais, frequentemente levavam a dificuldades que limitavam a sustentabilidade do compromisso com o trabalho social quando as pressões econômicas eventualmente forçavam um recuo para empregos mais lucrativos que talvez não proporcionassem uma satisfação comparável, mas facilitassem a sobrevivência financeira. Eu entendo perfeitamente e não esperaria que você tomasse uma decisão imediata sobre uma proposta que surgiu espontaneamente durante uma conversa casual, garantiu Marcos, embora reconhecesse que havia apresentado uma possibilidade significativa de mudança de vida sem preparação adequada ou informações suficientes para permitir uma avaliação informada da oportunidade e dos riscos associados, mas eu gostaria pelo menos de ter suas informações de contato para que possamos continuar a conversa. Assim que você tiver tempo para processar a ideia e fazer perguntas sobre os detalhes do que eu estaria propondo em termos de responsabilidades de trabalho, remuneração, benefícios e estrutura organizacional que protegeriam sua estabilidade financeira, ao mesmo tempo em que permitiriam que você contribuísse significativamente para o design e a implementação de programas de acessibilidade. Sua oferta de diálogo contínuo sem pressão por um compromisso imediato deu espaço para Sofia considerar cuidadosamente a proposta, mantendo aberta a possibilidade de colaboração futura se, após reflexão, ela decidisse que a oportunidade se alinhava com seus objetivos pessoais e profissionais de maneiras que justificassem uma transição de seu emprego atual e familiar para o território menos familiar do trabalho fundamental, que pode oferecer maior significado, mas também envolver as incertezas associadas a qualquer mudança importante de carreira. Helena observava a troca entre seu filho e Sofia com uma expressão que Marcos identificou como uma mistura de esperança sobre a possibilidade de que a iniciativa proposta pudesse beneficiar a comunidade surda de forma mais ampla, satisfação materna ao ver seu filho usar seus recursos e posição de maneiras que honrassem os valores que ela havia incutido nele sobre a responsabilidade social dos privilegiados em relação às comunidades marginalizadas, e algo que parecia interesse pessoal no relacionamento em desenvolvimento entre Marcos e Sofia, que evidentemente progrediu além de uma troca profissional educada para uma conexão mais profunda que Helena aparentemente aprovou com base em sua linguagem corporal e expressões faciais que comunicavam emoção positiva sobre as direções que a conversa havia tomado na última hora. Marcos, acredito que esta proposta que você está fazendo a Sofia pode ser o começo de algo realmente importante não apenas para sua fundação, mas para nossa família e para a comunidade surda em geral. Helena assinou com um tom de seriedade que capturou toda a atenção de ambos os destinatários de seu comentário. Porque pela primeira vez desde que você acumulou sua extraordinária riqueza,
você está considerando usá-la de maneiras que vão além da caridade individual para mim ou compras de tecnologia assistiva para criar uma mudança sistemática que abordará as barreiras estruturais que limitam as oportunidades para milhares de pessoas surdas que continuam a enfrentar discriminação comparável à que experimentei durante minha juventude, quando as opções eram ainda mais limitadas. A validação do conceito da fundação proporcionou uma bênção maternal que Marcus valorizou profundamente, ao mesmo tempo em que articulava uma aspiração que ela nutria há anos de que o sucesso financeiro do filho acabaria se traduzindo em contribuições sociais que beneficiariam a comunidade surda, além das melhorias em suas próprias circunstâncias materiais, que ele generosamente havia fornecido, mas que ela sempre considerou insuficientes para lidar com injustiças sistêmicas que afetam as vidas de pessoas surdas, independentemente de suas conexões com indivíduos ouvintes ricos que poderiam mitigar os efeitos da discriminação para beneficiários selecionados sem transformar as condições que produziam exclusão para a maioria que não tinha tais conexões privilegiadas. As semanas seguintes à reunião em La Perla Negra trouxeram uma série de conversas entre Marcus, Helena e Sofia, que gradualmente transformaram uma ideia espontânea em um plano concreto para estabelecer a Fundación Vocês Visuales, dedicada a melhorar o acesso digital, as oportunidades de emprego e a participação social para pessoas surdas no México por meio de uma combinação de desenvolvimento tecnológico, capacitação profissional, defesa de políticas e construção de comunidade, que abordaria as múltiplas dimensões da exclusão que as pessoas surdas enfrentam em uma sociedade projetada principalmente para as necessidades e preferências da maioria ouvinte. O que torna sua proposta única em comparação com outras iniciativas bem-intencionadas que já vi, comentou Sofia durante uma de suas reuniões de planejamento no escritório de Marcus, que havia sido equipado com um sistema de videoconferência acessível e iluminação projetada para facilitar a comunicação visual ideal para participantes surdos e ouvintes. É o reconhecimento explícito de que soluções eficazes para as barreiras que as pessoas surdas enfrentam devem ser elaboradas em conjunto com a comunidade surda, em vez de impostas por pessoas ouvintes que presumem entender as necessidades sem consultar genuinamente os mais afetados pelos problemas que estamos tentando resolver. A ênfase no co-design refletia uma compreensão sofisticada das limitações da filantropia convencional, que frequentemente operava por meio de um modelo em que doadores ricos definiam problemas e soluções unilateralmente, com base em suas próprias percepções das necessidades das comunidades, sem investimento significativo de tempo ou recursos para ouvir diretamente as vozes das pessoas afetadas pelas condições que os programas buscavam melhorar. Exatamente, e é por isso que seu papel na fundação não será simplesmente o de um consultor ocasional, mas o de um codiretor com igual autoridade sobre as direções estratégicas e as decisões operacionais. Esclareceu Marcus ao formalizar uma estrutura de governança que distribuía poder de forma a impedir a dominação por sua perspectiva auditiva ou o uso unilateral de seu controle sobre recursos financeiros para impor visões que não fossem adequadamente embasadas pela experiência de pessoas surdas. Além de você, recrutaremos vários líderes comunitários surdos, incluindo sua irmã Daniela, caso ela tenha interesse, para integrar o conselho de diretores que supervisionará o trabalho da fundação, com a maioria dos membros sendo pessoas surdas, para garantir que a principal responsabilidade seja com a comunidade que estamos tentando servir, e não com doadores ou partes interessadas externas cujas prioridades podem divergir das necessidades reais identificadas pela comunidade. Seu compromisso com uma estrutura de governança liderada pela comunidade representou um afastamento significativo das normas filantrópicas convencionais, nas quais doadores ricos normalmente mantinham controle decisivo sobre as direções organizacionais, independentemente da retórica sobre o engajamento comunitário, que raramente se traduzia em uma transferência genuína de poder das elites para as populações beneficiárias. Helena participou ativamente das conversas de planejamento, contribuindo com perspectivas baseadas em suas décadas de experiência em lidar com a sociedade como uma pessoa surda da classe trabalhadora, cuja trajetória de vida havia sido profundamente moldada por barreiras educacionais e de emprego que a Fundação eventualmente buscaria abordar por meio de intervenções em vários níveis. Uma das coisas mais importantes que a Fundação poderia fazer, sugeriu Helena durante uma sessão de brainstorming sobre as prioridades do programa,
seria criar um programa de mentoria que conectasse jovens estudantes surdos com adultos surdos bem-sucedidos em diversas profissões, para que pudessem ver modelos que demonstrassem que a surdez não limita o potencial intelectual ou profissional quando as barreiras ambientais são abordadas adequadamente por meio de acomodações e quando os surdos têm acesso à educação de qualidade e oportunidades de emprego que reconheçam suas habilidades, em vez de presumir limitações com base em estereótipos capacitistas. Sua proposta refletia a compreensão de que as aspirações e o autoconceito dos jovens eram significativamente moldados pela disponibilidade de exemplos de conquistas que demonstrassem possibilidades além das narrativas dominantes sobre o que pessoas com deficiências específicas poderiam alcançar quando a sociedade impunha limites artificiais com base em suposições sobre deficiências, em vez de criar condições que permitissem o florescimento de talentos diversos. Isso é brilhante e está completamente alinhado com a pesquisa sobre a importância da representação e da mentoria para o desenvolvimento de identidades positivas e ambições realistas, mas não artificialmente limitadas, afirmou Sofia enquanto anotava uma ideia que ela imediatamente reconheceu como um componente valioso do portfólio programático da Fundação. E poderíamos combinar mentoria com estágios remunerados em empresas com as quais nos comprometemos a treinar sobre como criar ambientes de trabalho inclusivos, onde pessoas surdas podem contribuir efetivamente quando recebem acomodações adequadas, como intérpretes, tecnologias acessíveis e culturas organizacionais que valorizam a comunicação diversificada em vez de esperar a assimilação completa às normas auditivas. Sua expansão da ideia de Helena para um programa mais abrangente, que incluiria experiência prática de trabalho juntamente com mentoria, demonstrou uma habilidade de síntese que Marcos valorizou como uma indicação de que Sofia possuía capacidades de liderança organizacional que justificavam o papel de codiretora que ele estava propondo para ela, em vez da posição subordinada que uma estrutura hierárquica convencional teria ditado com base em diferenças em credenciais educacionais formais e experiência anterior na gestão de organizações complexas. Os meses que se seguiram ao lançamento oficial da Fundação Vocês Visuales trouxeram a validação do modelo colaborativo que Marcos, Helena e Sofia haviam desenvolvido por meio de uma resposta entusiasmada da comunidade surda, que havia sido amplamente consultada durante a concepção do programa e considerou a iniciativa fundamentalmente diferente dos esforços anteriores de organizações lideradas por pessoas surdas, que frequentemente impunham soluções inadequadas sem uma compreensão profunda das necessidades reais ou uma consulta genuína com pessoas surdas sobre preferências e prioridades. Recebemos mais de 300 inscrições para o nosso programa piloto de 20 vagas de estágio, relatou Sofia durante uma reunião do conselho. As inscrições incluíam 5 membros surdos e 2 ouvintes, incluindo Marcos, cuja posição minoritária na governança havia sido intencional para garantir que o controle da tomada de decisões residisse em pessoas com experiência de vida com a surdez. O que indica tanto uma enorme necessidade de oportunidades de desenvolvimento profissional para jovens surdos quanto uma confiança crescente na credibilidade da nossa fundação como resultado do nosso processo de consulta à comunidade, que demonstrou respeito genuíno pela expertise das pessoas surdas, em vez de presumir que as pessoas ouvintes sabem melhor o que a comunidade precisa. A análise das respostas positivas conectou o sucesso do recrutamento à legitimidade que a Fundação conquistou por meio do engajamento autêntico com líderes da comunidade surda, desde a concepção inicial até a implementação, que continuou a priorizar as vozes surdas em todas as fases de desenvolvimento e avaliação do programa. O que considero particularmente empolgante, contribuiu Daniela, que aceitou um cargo no conselho após concluir seu bacharelado e trouxe a perspectiva de uma jovem adulta surda navegando pela transição da educação para o emprego que muitos participantes do programa vivenciariam, é a diversidade de campos profissionais que os candidatos têm interesse em explorar, de tecnologia e design à educação e artes, que desafia suposições limitadas sobre os tipos de trabalho que pessoas surdas podem realizar com sucesso quando recebem as adaptações adequadas. A observação das amplas aspirações dos candidatos validou a filosofia da Fundação de rejeitar limitações artificiais ao que pessoas surdas podem alcançar, ao mesmo tempo em que reconhecia que a concretização do potencial dependia da criação de condições acessíveis,
e não apenas da motivação individual ou da superação heroica de barreiras que não deveriam existir em sociedades verdadeiramente inclusivas. O impacto do trabalho da Fundação estendeu-se além dos beneficiários diretos dos programas, alcançando a transformação gradual de atitudes e práticas dos empregadores participantes, por meio da exposição às capacidades dos estagiários surdos, que desafiou estereótipos que frequentemente impediam a consideração séria de candidatos surdos para cargos que exigiam habilidades que os surdos possuíam, mas que os empregadores presumiam serem inacessíveis devido à surdez, sem reconhecer que, com adaptações adequadas, a competência poderia ser plenamente demonstrada. 3 em cada 5 empresas que participaram do grupo piloto ofereceram emprego permanente a estagiários surdos após a conclusão do programa, relatou Marcos com evidente satisfação durante uma apresentação pública sobre os resultados do primeiro ano, que atraiu a atenção da mídia e interesses empresariais interessados em replicar o modelo em seus próprios setores. E executivos dessas empresas indicaram que a experiência de trabalhar com funcionários surdos transformou sua compreensão de diversidade e inclusão de maneiras que estão influenciando políticas mais amplas de recursos humanos, que beneficiarão não apenas os surdos, mas também funcionários com diversas deficiências que anteriormente poderiam ter sido excluídos da consideração com base em suposições sobre limitações, em vez de avaliações genuínas de capacidades quando adaptações acessíveis são fornecidas. Sua ênfase na transformação de culturas organizacionais como resultado da participação no programa destacou o valor da exposição direta à competência dos surdos como um meio mais eficaz de combater o capacitismo do que campanhas abstratas de conscientização que raramente geravam mudanças comportamentais comparáveis às experiências diretas que desafiavam estereótipos por meio de demonstrações concretas de capacidades que haviam sido obscurecidas pelo preconceito. O relacionamento pessoal que se desenvolveu entre Marcos e Sofia, juntamente com sua colaboração profissional na Fundação, progrediu da admiração mútua para o afeto romântico, que os dois navegaram cuidadosamente para garantir que a dinâmica pessoal não comprometesse a integridade de sua parceria de trabalho, o que exigia comunicação franca e tomada de decisão colaborativa, livre de hierarquias românticas que poderiam reintroduzir dinâmicas de poder problemáticas que a estrutura de governança da Fundação havia sido explicitamente projetada para evitar. Marcos, precisamos conversar sobre como nosso relacionamento amoroso pode afetar nossa capacidade de trabalhar juntos de forma eficaz, sem criar conflitos de interesse ou percepções de favoritismo que possam minar a credibilidade da Fundação. Disse Sofia durante uma conversa pessoal que vinha adiando porque valorizava tanto sua parceria profissional quanto seus sentimentos pessoais e temia que o reconhecimento de um comprometesse o outro de maneiras que a forçariam a escolher entre dimensões da vida que eram importantes para sua satisfação e senso de propósito. Porque, embora eu obviamente me importe profundamente com você e aprecie o tempo que passamos juntos fora do contexto de trabalho, também reconheço que minha posição como codiretora depende da confiança da comunidade surda de que não sou simplesmente uma extensão de sua vontade, mas uma líder independente cujas decisões refletem julgamentos informados por minha própria experiência e conexões comunitárias. Sua articulação da potencial tensão entre romance e papéis profissionais demonstrou maturidade sobre as complexidades dos relacionamentos que cruzam as linhas profissionais e pessoais, especialmente quando disparidades em riqueza e poder social podem criar desigualdades que podem comprometer a autonomia que ela valorizava como um componente essencial de sua identidade e eficácia como líder organizacional. Você está absolutamente certa, e eu aprecio que você tenha levantado isso diretamente, respondeu Marcos, respeitando a clareza de Sofia sobre os limites necessários para proteger a integridade da Fundação e sua própria posição dentro dela. E proponho que estabeleçamos uma separação formal entre nossos relacionamentos profissionais e pessoais, concordando que as decisões sobre a Fundação serão tomadas coletivamente pelo Conselho de Administração, onde minha voz é apenas uma entre 7, e onde sua autoridade como codiretora é completamente independente de quaisquer relacionamentos pessoais que possamos ter fora de um contexto de trabalho. Sua sugestão de uma estrutura que institucionalizasse a separação entre as dimensões do relacionamento deles forneceu uma estrutura que poderia permitir que ambos existissem sem comprometer a integridade de qualquer um pela contaminação de um pela dinâmica do outro.
Helena, que observava o desenvolvimento do relacionamento entre seu filho e Sofia com crescente aprovação, baseada tanto no afeto pessoal por Sofia quanto no reconhecimento de que a parceria representava um alinhamento de valores e visões que honravam a memória de Lúcia, que compartilhava compromissos semelhantes com a justiça social, contribuiu com perspectivas que validaram a importância de navegar cuidadosamente na intersecção entre romance e trabalho profissional juntos. O que vocês dois estão construindo juntos profissionalmente é importante demais para a comunidade surda para permitir que complicações em relacionamentos românticos o coloquem em risco, observou Helena durante uma conversa em família que incluiu uma discussão sobre o desenvolvimento dos relacionamentos de Marcos e Sofia. Mas também acredito que a capacidade de vocês trabalharem juntos de forma tão eficaz reflete uma profunda compatibilidade de valores e visões que fornece uma base sólida para uma parceria pessoal que pode enriquecer a vida de vocês dois, ao mesmo tempo em que os fortalece como líderes fundamentais por meio do apoio mútuo e de uma compreensão compartilhada dos desafios que vocês enfrentam ao tentar criar uma mudança social significativa. Sua bênção para um relacionamento combinou pragmatismo sobre riscos com otimismo sobre possibilidades com base na observação do caráter de ambos os indivíduos e na qualidade de sua colaboração ao longo de um ano de trabalho intensivo que demonstrou compatibilidade e respeito mútuo, que ela considerou ingredientes essenciais tanto de uma parceria profissional eficaz quanto de um relacionamento pessoal satisfatório. Os anos seguintes validaram a visão que uma convergência inesperada em La Perla Negra havia catalisado, com a expansão da Fundación Vocês Visuales, transformando-a em uma organização nacionalmente reconhecida que transformou a vida de centenas de pessoas surdas por meio de programas que abordavam barreiras sistêmicas à educação, ao emprego e à participação social, além de influenciar políticas públicas e práticas empresariais de maneiras que beneficiavam a comunidade surda de forma mais ampla. Isabela e Valentina, filhas gêmeas que Marcos e Sofia acolheram durante o 3º ano de casamento, após navegarem com sucesso na intersecção de seus papéis profissionais e relacionamentos pessoais por meio de um compromisso contínuo com a comunicação transparente e a separação estrutural entre decisões organizacionais e dinâmicas relacionais, estavam sendo criadas bilíngues em língua mexicana de sinais e espanhol, com a abuela Helena e tia Daniela proporcionando imersão na cultura surda, o que garantiu que as meninas crescessem com uma profunda compreensão da diversidade humana e um compromisso com a inclusão que havia definido o trabalho de seus pais e agora moldava os valores familiares transmitidos à próxima geração. Mamãe, por que a abuela Helena não ouve como nós? Isabela perguntou com curiosidade direta o que caracterizava crianças de 5 anos explorando as diferenças que observavam sem os julgamentos que os adultos frequentemente impunham à variação humana, sinalizando sua pergunta fluentemente em LSM, que ela havia adquirido simultaneamente com o espanhol oral durante anos de desenvolvimento linguístico inicial em um lar onde múltiplas línguas eram igualmente valorizadas como recursos comunicativos que enriqueciam as capacidades expressivas, em vez de criar a confusão que teorias desacreditadas do desenvolvimento da linguagem haviam erroneamente previsto sobre o bilinguismo infantil. A abuela nasceu surda, o que significa que sua maneira de vivenciar o mundo é diferente da sua, mas não menos valiosa ou completa, explicou Sofia, sinalizando para que Isabela e Helena, que estava presente, pudessem acompanhar a conversa, e, de fato, sua surdez faz parte de sua identidade cultural como membro da comunidade surda, que tem sua própria e bela língua que você está aprendendo e sua própria história de resiliência diante da discriminação que os surdos historicamente enfrentaram. Sua resposta enquadrou a surdez como uma diferença cultural e linguística, em vez de uma deficiência médica que precisava ser corrigida ou superada, transmitindo valores sobre diversidade que ela e Marcos concordaram que seriam fundamentais para a educação de suas filhas, a fim de garantir que a próxima geração herdasse os compromissos com a inclusão que motivaram o trabalho da Fundação e que definiram as aspirações da família para o tipo de sociedade que eles queriam ajudar a criar por meio de esforços individuais e coletivos. O reconhecimento público do impacto da Fundação veio quando Marcos foi convidado para palestrar em uma conferência internacional sobre inovação em filantropia para pessoas com deficiência,
onde apresentou o modelo de coliderança comunitária que havia guiado o trabalho da Visual Voices e que estava sendo estudado por outras organizações interessadas em replicar uma abordagem que priorizasse as vozes das pessoas com deficiência em vez de impor soluções projetadas por pessoas sem deficiência que presumiam que entendiam as necessidades sem consulta genuína. O que aprendemos ao longo de 5 anos operando a Fundação Vocês Visuales, compartilhou Marcos durante uma apresentação que foi interpretada em diversas línguas de sinais, incluindo LSM, para participantes surdos de diversos países. É que a filantropia eficaz exige a humildade de reconhecer que a riqueza financeira não confere expertise sobre a melhor forma de abordar as barreiras que as pessoas marginalizadas enfrentam e que soluções mais eficazes emergem de colaborações genuínas, onde pessoas com experiência vivida das condições que os programas buscam mudar têm controle decisivo sobre as direções estratégicas e prioridades operacionais. Sua mensagem desafiou as suposições convencionais sobre filantropia, onde doadores ricos normalmente exercem controle unilateral sobre os recursos com base na crença de que o sucesso financeiro demonstra uma capacidade superior de identificar problemas sociais e elaborar intervenções eficazes, sem exigir responsabilidade significativa às comunidades beneficiárias, cujas vozes foram frequentemente marginalizadas nos processos de tomada de decisão que afetaram suas vidas. A evolução de Sofia, de uma garçonete que se sustentava enquanto ajudava na educação da irmã, para uma líder reconhecida nas áreas de acessibilidade digital e emprego inclusivo, inspirou outras pessoas de origens semelhantes que aspiravam contribuir para a mudança social, mas enfrentavam barreiras econômicas e educacionais que dificultavam o acesso a posições de influência no setor sem fins lucrativos, onde as credenciais formais eram frequentemente priorizadas em detrimento da experiência e do entendimento cultural que as pessoas de comunidades afetadas por problemas sociais possuíam, mas raramente eram valorizadas igualmente pela educação privilegiada das elites que dominavam a liderança organizacional. Quando comecei esta jornada, não fazia ideia de que um encontro casual com um cliente no restaurante onde trabalhava transformaria minha vida de uma forma que me permitiria seguir uma carreira na qual sou apaixonada, ao mesmo tempo em que garantiria estabilidade financeira para minha família. Compartilhou Sofia durante sua própria apresentação em um painel sobre liderança comunitária em organizações de serviço social, e reconheço o privilégio extraordinário de ter conhecido Marcos, cuja disposição em compartilhar recursos e poder facilitou minha transição para uma função que utiliza minhas habilidades e conhecimentos de maneiras que meu trabalho anterior em hospitalidade não permitia, embora eu adorasse interações com clientes surdos que me lembravam da importância da acessibilidade e do respeito em todos os espaços públicos. Seu reconhecimento do papel de Marcos na criação da oportunidade foi equilibrado por uma ênfase em seu próprio trabalho árduo e contribuições substanciais que justificaram a confiança que ele depositou nela por meio de uma oferta inicial de colaboração que poderia facilmente ter sido um ato de caridade condescendente em vez de um reconhecimento genuíno do valor que sua experiência e perspectivas trouxeram para o design de uma iniciativa que exigia a liderança de alguém com seu perfil único de habilidades linguísticas e compreensão cultural.